Estamos falando neste mês sobre uma igreja na cidade. Uma igreja na cidade. O transtorno que o Evangelho causou na igreja de Tessalônica. Paulo, quando escreve a sua carta àquela igreja, ele diz que o Evangelho chegou até eles com poder, na autoridade do Espírito. E as pessoas começaram a se converter dos ídolos para Deus e começaram a ser transformadas na sua vida. Um transtorno enorme que mexeu com as bases de sustentação daquela cidade. Por quê? Porque é uma igreja institucionalizada? Porque é uma igreja organização? Não. Mas porque é o povo de Deus através do qual Deus manifesta o seu poder. Isso é fantástico, porque nós somos o povo de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você é povo de Deus. Melhor ainda, vamos abrir a palavra de Deus em 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos entender aqui o que somos. Versos 9 e 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Nós vamos ler, depois você vai manter a sua Bíblia aberta nesse texto, porque vamos retornar a ele algumas vezes durante a nossa palavra de hoje. Mas vós sois o quê? Perdão, primeira de Pedro, eu disse segundo, não é? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pronto? Vamos lá, diz assim: mas vós sois o quê? Geração eleita, o que mais? Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus, porque isto é a igreja do Senhor. Eu não sei quantos dos irmãos estiveram aqui ontem à noite, no culto de batismos. Eu até pedi que o Tanal fizesse um resumo, mas acho que ele não conseguiu, em cima da hora assim, fazer isso. Mas eu quero apresentar no próximo domingo, talvez, ou no outro, vamos ver se a gente consegue, um resumo do que foi esse culto de ontem. Este culto de ontem foi marcante, foi profundamente emocionante para cada um de nós. Eu não diria que ele foi mais emocionante do que os outros, porque, na verdade, todos os cultos de batismo acabam sendo profundos e emocionantes, e todos igualmente têm tocado os nossos corações de uma forma assim extraordinária, indescritível. O coração daquelas pessoas que foram batizadas foi tocado por Deus, mas também o coração da igreja e o coração dos familiares que aqui estavam. Algo extraordinário aconteceu. Há um jovem que ele veio para o batismo, ele recebeu a Cristo e ele veio sozinho para a igreja e foi discipulado e passou pela classe e ele veio para o batismo, e ontem ele convidou a família toda para que viesse. A família toda veio e no final do culto fizemos um apelo e todos os familiares dele aceitaram Jesus. Então é muito gostoso quando a gente vê coisas dessas acontecendo. Isso realmente mexe com o nosso coração, e a gente tem esse privilégio tão especial de ver o Espírito Santo de Deus tocando corações, de ver as pessoas sendo tocadas e descendo para as águas do batismo, reafirmando convictamente a sua fé, enquanto também reafirmam, consentem com a sua cabeça um estrondoso sim. Isso é uma recompensa muito grande para cada um de nós, quando temos que cumprir o ID de Jesus Cristo. Mas mais do que isso, irmãos, eu confesso para os irmãos, cada vez mais eu percebo que viver esses bastidores da igreja tem sido um prazer imenso, uma alegria profunda, porque a gente vive debaixo desse impacto fabuloso, que é desse projeto fabuloso de Deus, que é a sua igreja.
E é claro, quem não conhece o Evangelho, quem não conhece de perto, acha que isso tudo é uma loucura, acha que todas as pessoas que estão trabalhando por trás da igreja, elas têm algum tipo de interesse específico, elas estão enriquecendo às custas dos outros, elas estão tirando alguma coisa de alguém. Quem não entende, quem não vive isso, não pode de verdade compreender o que acontece dentro do nosso coração. O que é a igreja? E o que eu vou dizer agora tem a ver, é uma extensão do que comecei a falar de manhã. A igreja é um templo, a igreja é uma estrutura, a igreja é uma organização. Sim, sim, podemos até ser estas coisas por força das circunstâncias, por força das exigências, das imposições legais, mas antes de qualquer coisa, a igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus. Ela é um organismo vivo. E Pedro diz neste texto que nós somos este povo eleito por Deus, escolhido por Deus, um povo exclusivo de Deus. Pedro diz que nós somos a nação real, o povo que foi santificado por Deus. Ele diz que nós somos um sacerdócio real. Preste bem atenção nessa expressão. A igreja tem um sacerdócio sagrado neste mundo que lhe foi dado por Deus. É um legado de Deus para nós. E nós temos que aprender a diferenciar até onde vai a igreja organização e até onde vai a igreja organismo. A igreja organização é o seu estereótipo, é o seu lado externo, é a sua estrutura local, é um invólucro da igreja. A igreja organização é este formato que é adquirido e extraído do meio de uma cultura. É a expressão de uma adaptação antropológica. É um formato que valoriza soluções para as necessidades humanas, necessidades essas que por vezes são criadas a partir do contexto em que esse ser humano se desenvolve. Porque aquilo que nós chamamos de necessidade hoje, não era necessidade ontem, não era necessidade há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Nós é que criamos, que temos criado as nossas próprias necessidades. E às vezes, a igreja formal, a igreja organização, é só uma resposta a essas necessidades que vão se desenvolvendo a partir da cultura, do desenvolvimento humano. Mas a igreja organismo não. Ela é regida pelo Espírito Santo de Deus, e por isso ela vai muito além. Ela é o povo de Deus, como disse hoje pela manhã, é o povo de Deus, amado por Deus, apesar das suas muitas contingências, dos seus problemas, das suas lutas, das suas necessidades, das suas opiniões divergentes, dos seus conflitos, mas é o povo de Deus. E aqueles que fazem parte deste corpo de Cristo são pessoas, indivíduos, pessoas que têm identidade, pessoas que têm cor, pessoas que têm cheiro, pessoas que têm personalidade, pessoas que têm uma história, uma cultura, uma infância, gente que sorri, mas gente que chora também, gente que se alegra e gente que se entristece, gente que em algum momento se emociona e que em outro momento reage e toma decisões com base no seu racional. São pessoas, segundo o Salmo 139, pessoas que são amadas por Deus e foram cuidadosamente, minuciosamente criadas por Deus, e que, segundo diz o salmista, tiveram todos os seus dias escritos na agenda de Deus. Preste atenção nisso, antes de você nascer, Deus escreveu cada um dos seus dias, cada um deles, a sua história foi escrita por Deus. São seres humanos, iguais a quaisquer outros, diferenciados apenas porque eles foram alcançados pela graça de Cristo. Aliás, de uma forma imerecida, nós não alcançamos esse estágio da nossa vida porque merecemos, porque fizemos, tivemos algum tipo de esforço, não, mas tão somente pela graça do Senhor. Pessoas que ousaram crer no Evangelho de Cristo e agora, pela misericórdia de Deus, por terem alcançado a misericórdia de Deus, conforme Pedro diz, estão sendo habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Agora veja bem, um pouquinho de sociologia. Com o passar dos anos, já de
bons séculos para cá, o povo, de uma forma geral, vive sob o estigma dos chamados direitos espirituais. Agora veja bem, na realidade, a expressão direitos espirituais é um adendo a um aspecto sociológico dos direitos humanos. Os direitos privados e os direitos coletivos. E a expressão direitos espirituais é aplicada tão somente, dentro do parâmetro da religião, da religiosidade. Então, que são os direitos privados, ou individuais, ou pessoais? Os direitos que você tem, como indivíduo, que de uma certa forma sinalizam as suas necessidades interiores, ou os seus objetivos interiores, aquilo que é seu, propriamente seu, o pensar, o sonhar, o agir internamente, o decidir, o trabalhar, o estudar, o aprimorar-se, ou enfim, esse gerenciamento da sua vida pessoal. Mas também a sociedade tem os chamados direitos coletivos. São os direitos comunitários. Tem a ver com o respeito mútuo que seres humanos têm que ter por outros seres humanos. Tem a ver com proteção. Tem a ver com preservação da vida através das leis. Tem a ver com ações pessoais e ações coletivas que afetam o meio ambiente. Tem a ver com os direitos reservados a todos, sem exceção. A saúde, a educação, a proteção contra a violência, a preservação da natureza, a limpeza, a ordem, a paz comunitária. Essas coisas todas são anseios de uma comunidade. E às vezes, quando uma pessoa extrapola o seu limite pessoal e afeta os direitos dos outros, ela acaba gerando um caos no meio da sociedade. Então, porque o indivíduo não sabe controlar o seu próprio desejo, e ele tem uma compulsão por tomar o que é dos outros, ele invade o ambiente de outros, ele fere pessoas, ele retira delas o que elas têm, ele causa um transtorno na sociedade e às vezes deixa ali um rastro de sangue. Mas os direitos espirituais, nós chamamos de direitos espirituais aquilo que é uma ação do profeta, uma ação do sacerdote. Durante muitos séculos, no imaginário popular, advogou-se a ideia de que os líderes religiosos em geral, os padres, os sacerdotes, os pastores, enfim, todos aqueles que possuem esse ofício religioso, esse ofício sacerdotal, que eles eram dotados de poderes especiais. Que estes homens, por estarem na liderança de grupos religiosos, eram pessoas revestidas de uma autoridade espiritual superior, portanto capacitadas para exercerem uma função extra-humana, sobrenatural. E claro, nós somos subproduto desse pensamento. E aí, trazendo para o público evangélico, o pastor, à frente de uma comunidade, tornou-se um ungido de Deus. E começaram a aplicar para os pastores um texto que biblicamente foi dirigido à pessoa de Jesus: não toqueis no meu ungido. E aí tem pastor aí se apropriando, diz: não toque no ungido do Senhor. Aliás, meu pai conta uma história dessa. Meu pai disse que alguém chegou na igreja dele, meu pai é pastor de uma igreja, da primeira igreja batista da Ilhabela, e recebeu lá uma pessoa que veio de uma outra igreja. E um dia esse camarada, meu pai, percebia que todo final de culto ele ficava meio perto do meu pai, assim. E um dia ele se aproximou do meu pai e veio e tocou no ombro do meu pai. E meu pai virou para ele e o cumprimentou. Ele disse: meu Deus, como o senhor é diferente. E meu pai falou: o que houve? Eu não entendi. Ele disse: é que eu vim de uma igreja que um dia eu cheguei e toquei no ombro do pastor, e ele puxou e disse: não toque no ungido do Senhor. Não é? Então esse tipo de pensamento que faz parte do imaginário popular torna o pastor o ungido de Deus. Com o microfone na mão então nem se fala. Se for uma marca boa de microfone, maravilha.
torna-o poderoso. E aí ele é seguido, ele é obedecido, ele é respeitado pelos seus seguidores, pelos seus sectários. Algumas vezes ele manifesta ao seu público a convicção de que ele possui o monopólio da verdade. E ele pode conduzir as pessoas para um lado certo. E algumas vezes ele pode até invocar a maldição sobre os desobedientes e rebeldes. Agora, isso não é coisa nova, não. Lá em Lucas, no capítulo 9, do verso 51 em diante, o texto diz que Jesus havia manifestado a decisão de ir para Jerusalém, e ele passa por dentro de Samaria, firmado no propósito de ir para Jerusalém, e eles chegam tarde em Samaria, e não tem lugar para dormir, e eles vão pedir lugar numa pousada, num pequeno hotel de estrada, uma pousada para dormir, e os samaritanos, quando olham para Jesus, o percebem como um judeu, ele está vestido de judeu, ele está caminhando na direção de Jerusalém, e eles não lhe dão pousada. E aí juntam 2 discípulos, Tiago e João, dizem assim: Senhor, eles não querem dar pousada para o Senhor quer que a gente invoque fogo do céu para consumi-los? E Jesus olha para eles e diz assim: vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para resgatar a vida dos homens. O que Jesus deixa claro para os seus discípulos é que, sob qualquer hipótese, o ministério sagrado traria sobre eles este poder de exercer julgamento sobre as pessoas e de impetrar bênção ou maldição sobre quem quer que seja. Não era a função deles fazer isso. Isso é algo que vem da parte de Deus. Mas essa tendência tem atravessado os séculos e tem chegado até nós. Essa tendência de enxergar o ministro como portador dos oráculos sagrados. Pouco se vê o sacerdote como um homem qualquer, um ser humano que tem as suas limitações igual ao outro, que tem as suas carências, que tem os seus medos, que hesita diante dos desafios, que algumas vezes duvida, que outras vezes se vê desanimado e que em dado momento da vida perde a direção. Essa semana pensei bastante sobre isso ontem, especialmente ontem, porque essa semana foi uma semana muito complicada. E é interessante porque a gente que sobe ao púlpito para pregar, irmãos, a gente vive isso aqui 24 horas por dia, todos os dias da semana. Todos os dias. Eu vou embora para casa hoje, quando eu colocar os meus olhos, quando eu fechar os meus olhos lá com a cabeça no meu travesseiro hoje, eu vou estar pensando assim: o que é que eu vou trazer para a igreja no domingo que vem? E é interessante que algumas vezes, eu acho que isso é uma revelação de Deus, ou é um toque especial, alguma coisa acontece, e eu consigo antecipar 1 ou 2 semanas, às vezes eu consigo antecipar um mês inteiro, e preciso me preparar para isso, mas eu já tenho uma linha de pensamento, daquilo que vai ser trazido para a igreja, mas tem vezes que isso não acontece, e aí passa a segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, eu já estou em desespero existencial, quase tomando remédio, e passo o sábado, e as interrupções, e o telefone tocando, e as exigências do trabalho, da família, pessoais, começam a interferir, e eu começo a ficar assim: meu Deus do céu, o que é que eu faço? 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 E ontem eu estava assim, desesperado, e aí eu me recolhi, fui para o meu quarto, e estava ali orando, e estudando, lendo a palavra de Deus e tal, e me veio um pensamento à mente. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, você sabe quanto tempo passou? 400 anos. 400 anos. E esses 400 anos são historicamente chamados de o silêncio
de Deus. Na hora que eu pensei isso, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Porque eu pensei que poderia chegar aqui hoje à noite, olhar para os irmãos e dizer assim: irmãos, eu vim aqui dizer para os irmãos que não tem mensagem hoje. Deus não mandou falar nada. E eu não vou enrolar vocês. Vamos embora para casa. E acho que eu ia apanhar no final do culto. Porque as pessoas já se apoderaram da ideia de, mas é o pastor, ele tem que ter uma palavra. E se ele não tiver? E se eu chegar aqui e olhar para todo mundo e dizer assim: Deus não me mandou dizer nada. Ele não falou nada. Ele ficou quieto. E olha que eu briguei com Deus ontem, viu? Fala alguma coisa, Senhor. Diga alguma coisa, Senhor. E eu poderia perfeitamente chegar aqui e dizer assim: gente, e aí? Não vou dizer nada. Essa figura do pastor poderoso, do sacerdote poderoso, do líder poderoso, é parte do imaginário popular. Não é essa a versão bíblica dos líderes dessa comunidade chamada igreja. Note que nesse texto aqui, Pedro possui uma percepção diferente. Muito embora ele se apresente como ministro de Deus, especialmente no capítulo 5, como presbítero do Senhor, todavia, ele não diz em nenhum momento na sua carta que o direito espiritual é uma ação que cabe apenas a ele enquanto ministro de Deus, ou aos demais pastores. Ao contrário, Pedro afirma convicto de que a igreja do Senhor Jesus, ela é quem tem sobre si o sacerdócio real. Você é um sacerdote de Deus. Você entende isso? Você é um sacerdote de Deus. A irmã é uma sacerdotisa de Deus. O que implica dizer, irmãos, que o poder não reside na pessoa do líder, como figura emergente no campo da espiritualidade, mas o poder reside sobre a vida de qualquer cristão que vive em submissão a Deus e foi alcançado pela graça de Jesus. Ele vive debaixo desse espectro, dessa ação do Espírito Santo de Deus. Não depende do homem, depende de Deus. Qualquer pessoa salva, remida pelo sangue de Jesus, faz parte dessa comunidade de sacerdotes. E esta pessoa terá um papel preponderante na sociedade em que viver, na cidade onde morar. E olha, irmãos, quanto mais o tempo passa, mais a cidade precisa de sacerdotes. É verdade ou não é? Segunda-feira passada eu fui ao nosso encontro com os adolescentes. E pediram que eu batesse um papo. Nós tínhamos lá 130 adolescentes. Uma turminha assim, fabulosa, extraordinária. E aí separaram as moças, deixaram com Cléo, e os rapazes vieram comigo, sentamos embaixo de uma árvore para conversar, para bater um papo, para olhar para as escrituras e conversar juntos. E é interessante porque eu disse a ele: gente, presta atenção, um deles perguntou assim para mim: pastor, qual é a nossa missão enquanto adolescentes? Eu disse: rapaz, que pergunta extraordinária. A grande questão é o seguinte: você tem um tempo para agir enquanto adolescente, e um tempo de influenciar os seus amigos, que é único. Porque você já tentou sentar numa roda de adolescentes para conversar com eles? Se você já passou aí dos 30, você não sabe nem a linguagem deles. Não é verdade? Eles usam uma linguagem diferente da sua. Às vezes você usa aqueles argumentos que você acha super inteligentes, eles caem na risada de você. Começam a rir da sua cara. Tudo que você fala é esquisito. O jeito que você se veste, então, nem se fala. E a gente não consegue penetrar no coração deles. Mas uma pessoa mais nova tem essa facilidade. Nós recebemos lá o Ariel e Mariana, são obreiros nossos que estão ajudando lá no trabalho de Ilha Grande, são estagiários do seminário. Ele tem 25 anos, muito ativo, e ele pregou a palavra de Deus, e ele usa palavras que os adolescentes conhecem. E as palavras caem no coração deles. Isso é fantástico. Quem é que pode alcançar os colegas deles para Cristo?
Eles. Nós temos um tempo na nossa vida. Para cada etapa da nossa vida, nós temos um tempo. E a grande questão é que a sociedade está ficando cada vez mais confusa. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, Pedro diz assim, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Pedro diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias virão tempos difíceis, selvagens, porque os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo fala de pessoas que são religiosas, mas são cafajestes ao mesmo tempo. São terríveis, são egoístas, vivem para si. Há uma falta de amor ao redor de nós. O amor tem se esfriado cada vez mais. O egoísmo se impõe no meio da nossa sociedade de cara limpa, com status de sucesso. O tempo todo eu vejo as pessoas dizerem por aí que você precisa da vaidade, porque a vaidade é a mola propulsora para o seu crescimento. E as pessoas vão acreditando nisso, e vão acreditando nisso, e o que vai acontecendo? A desigualdade vai aumentando cada vez mais, e porque a desigualdade aumenta, isso gera um estado de insatisfação no meio das pessoas, e a insatisfação desemboca onde? Na violência urbana. E olha, Salvador está sendo considerado pelos jornais internacionais como a segunda cidade mais violenta do Brasil. Nessa fase agora da Copa das Confederações, os jornais estão aí mundo afora dizendo: a Copa das Confederações vai acontecer na segunda cidade mais violenta do Brasil, Salvador. Aqui, ao redor de nós. Dias visíveis de insegurança, de pavor, de maldade explícita, mas ao mesmo tempo em que isso é algo assim tão ruim, tão desastroso, esse contexto acaba sendo também um cenário de trabalho, um campo missionário, um cenário especial de atuação dos cristãos que são membros deste corpo de Cristo que é a igreja. E aí eu tenho certeza, irmãos, que se nós amarmos a Cristo de verdade, inevitavelmente nós vamos influenciar a sociedade. Nós vamos gerar pontos de tensão aqui e ali, mas nós vamos esclarecer também a verdade na mente de muitas pessoas e vamos confrontá-las, mas ao mesmo tempo que a gente confrontar com a palavra, nós vamos mostrar com a vida, e as pessoas vão olhar para nós e vão aos poucos reconhecendo que de fato Deus está no meio de nós. Então o que é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é a comunidade do amor. Quem não ama a Deus não conhece. A igreja é e tem que ser comunidade do amor. Mateus 22, versos 27 e 29, Jesus repete tudo que foi dito no Antigo Testamento. Qual é o grande mandamento, Senhor? E Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus encerra dizendo: nisto se resume toda a lei e os profetas. Estamos esfriando ou estamos amando? Conseguimos vencer as diferenças? Conseguimos vencer a rivalidade, como falamos hoje de manhã, utilizando-nos dessa arma tão poderosa que é o amor? Em segundo lugar, a igreja é a comunidade da aceitação incondicional. Jesus diz assim: olha, não adianta nada se você só ama os bons, os que são amigos, que virtude há nisso? O grande desafio é se estender e amar as pessoas, independente do que elas são e fazem. E olha, dependendo do nosso senso de justiça, é uma luta interior.
Mas Jesus usa uma figura. Lá em Mateus 13, Jesus diz que o reino dos céus é como uma pequena semente plantada que quando cresce se torna uma árvore frondosa e as aves do céu fazem o quê? Vêm para ela, se aninham, se alimentam, encontram sombra, descanso, moradia, refúgio. A igreja é assim, ela é a comunidade que atrai pessoas. Mas a igreja também é a comunidade profética. A igreja é a voz de Deus que denuncia o mal e prepara o caminho para o bem. Lembra da pregação de João Batista? Voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa é a mensagem. Por isso a igreja causa transtorno lá fora. Porque ela vai, ela ama, e ao mesmo tempo que ela ama, ela começa a definir o que é que está fora do lugar. E começa a denunciar o mal e preparar o caminho do bem. Quarto, ela é a comunidade reguladora também, que preserva a sociedade através da generosidade. Jesus diz que a igreja é sal e luz. Sal porque conserva, sal porque faz com que haja equilíbrio no meio da sociedade. Nem todos na sociedade vão se tornar cristãos, mas quanto maior a igreja for, mais equilibrada será a sociedade. Não tem dúvida disso. Nessa onda de liberalismo que varre o Brasil, onde é que esse negócio vai desembocar? A gente já sabe. O que é que vai acontecer daqui 20 anos, 30 anos? A gente já sabe. Queira Deus que aumente muito o número de cristãos nesse país. Porque quanto mais crescer o número de cristãos sérios, comprometidos com a verdade de Deus, mais paz a gente vai ter no meio da nação, mais organização a gente vai ter no meio da sociedade, mais lares estruturados nós vamos ter, menos divórcios, menos confusão, menos filhos abandonados, menos meninas menores de idade engravidando à toa, menos gente enfiada nas drogas e na prostituição e na bebida e no desespero existencial. Por quê? Porque nós somos alimentados pela palavra de Deus. A ciência já provou isso. A ciência já provou isso. Que aqueles que têm fé, até mesmo as doenças, vencem com mais facilidade. É algo de Deus. Por isso ela é essa comunidade reguladora. E ao mesmo tempo que ela é sal, ela é luz também, porque manifesta a glória de Deus. Agora eu quero ler um último texto, irmãos, porque eu quero encerrar minha palavra dizendo que a igreja é também a comunidade da esperança escatológica. Eu quero que você volte aí a sua Bíblia para 1 Tessalonicenses. Abre aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13. Eu vou ler até o verso 11 do capítulo 5. Veja que coisa interessante, que verdade extraordinária, que preenche o nosso coração, que nos traz esperança, que enche o nosso coração com essa esperança. Os irmãos encontraram aí? Digam amém. Encontraram mesmo? Agora preste atenção, preste bem atenção no texto. A Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm o quê? Esperança. Eles não têm esperança. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações,
não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós somos do quê? Do dia. Então sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Esta é a grande esperança da igreja de Jesus. E é justamente por essa esperança, irmãos, justamente por essa esperança, que a igreja não pode viver em torno de si mesma. A igreja tem que sair do seu ciclo. A igreja tem que sair dos seus muros. A igreja tem que invadir e avançar na direção da cidade. A igreja tem que entrar no mundo dos perdidos. A igreja tem que declarar aos perdidos: assim diz o Senhor. Esse é o nosso papel. Eu quero perguntar isso para você hoje. Será que, como parte da igreja, você tem sido um receptáculo desse amor de Deus? Você tem demonstrado esse amor de Deus? Será que, como parte dessa comunidade, você tem aceitado incondicionalmente pessoas? Será que, como parte dessa comunidade, você tem profetizado a verdade de Deus, declarado a verdade de Deus? Será que você tem preservado a sociedade através da generosidade? Você tem esperança no coração? A igreja do Senhor vai ser arrebatada. Os cristãos vão ser tirados do mundo. No tempo certo, em que se cumprir o momento de Deus, a igreja vai ser tirada. E quando ela for, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Não dá tempo mais para a gente ficar esperando nada. É tempo de olhar e dizer assim: eu tenho uma esperança, e se eu tenho uma esperança, eu quero compartilhar isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos cantar esse cântico que fala sobre essa esperança maravilhosa que encheu o nosso coração. Encheu meu coração, perto de ti está.
até que venhas, meu Jesus, envia-me a mim, Senhor, até que venhas, meu Jesus, eis-me aqui, Senhor, até que venhas, meu Jesus, envia-me a mim, envia-me a mim. Baixe sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos. Você deseja a volta de Jesus? Você deseja que esse grande dia que você acabou de cantar aconteça? Você anseia por isso? Você espera isso? Me preocupa o fato de encontrar nos nossos dias cristãos que estão ficando cada vez mais materialistas, cada vez mais desejosos de que as conquistas da sua vida se resumam a ter coisas, ter bens nesta terra. Mas isso aqui é um momento passageiro. Nenhum de nós vai permanecer para sempre. Nós não sabemos o momento em que seremos levados deste mundo. E a Bíblia diz que nós podemos ter certeza da nossa salvação. A Bíblia diz que você pode entregar a sua vida nas mãos de Cristo, recebê-lo como Senhor e ter certeza absoluta de que Ele está cuidando de você, viver para Ele os dias que lhe restam sobre a face da terra, para a glória de Deus, em obediência a Cristo. E às vezes nós trocamos isso por prazeres efêmeros, passageiros. Achamos que a nossa vida é a nossa conquista. Resumimos o propósito de Deus, o plano de Deus, a aquisição de alguns bens passageiros, ao status social, aos prazeres da carne. E olha quantas vezes eu tenho visto pessoas dizerem: não é hora ainda de aceitar Jesus, eu preciso viver um pouco mais. Pelo amor de Deus, o que você entende como viver um pouco mais? Não há alegria mais abundante do que viver na presença de Deus. Não há algo que preencha mais o nosso coração do que conhecer uma verdade como essa que acabamos de ler e saber que ela tem a ver com a gente, com a nossa vida, com a nossa história. E que não importa o que vai acontecer nos próximos segundos da minha vida ou da sua vida, não importa o que vai acontecer, nós estaremos guardados pelas mãos de Deus. Mas você precisa crer no Senhor, e você precisa voltar-se para Deus, em tempo. Nós vamos encerrar este culto nesse momento, e quando encerrar este culto eu vou estar aqui à frente com os outros pastores, e com alguns líderes. E se você estiver aqui e você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu queria desafiar você a não atravessar a porta deste templo, não voltar para a sua vida, para os seus afazeres, sem antes parar e refletir e tomar a decisão mais importante de toda a sua vida: entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Dedicar a Ele a sua vida completamente, consagrar a Ele o seu coração, dizer a Ele: Deus, eu quero viver para a Tua glória neste mundo, Senhor. E quando eu colocar meu pé do lado de fora, eu quero que aquelas pessoas que estão do lado de fora desta igreja sejam marcadas pelo meu testemunho de vida, sejam marcadas pela minha santificação, sejam marcadas pela minha experiência vivida na Tua presença. Isso vai acontecer, você pode ter certeza. Então nós vamos orar neste momento, e no final eu queria convidar você a vir aqui, para que a gente possa orar por você e tornar essa decisão sua algo mais personalizado, algo mais pessoal, trazer isso mais para perto, acompanhar você, quem sabe tentar tirar algumas dúvidas que possam estar presentes aí na sua mente, impedindo você. Mas eu queria pedir para você que você orasse comigo agora e dissesse: Senhor, retira de mim todo bloqueio que possa me impedir de viver para o Senhor. Peça isso para Deus,
qualquer coisa que possa me impedir de viver para a glória do Senhor, de crer nessa verdade, qualquer conceito falso plantado no meu coração, peça para Deus tirar, e Deus vai tirar, e Ele vai substituir isso por uma convicção inabalável na palavra dEle. Pode ter certeza disso. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Deus, por poder fazer parte da Tua igreja, do Teu corpo, Senhor. Obrigado porque fomos alcançados, lavados pelo sangue de Jesus. Isso vai dando uma nova perspectiva de vida para nós. A gente vai entendendo melhor o que significa estar no meio de um mundo tão complicado como o nosso, no meio de uma sociedade urbana, agitada, cheia de conflitos, de necessidades, de confusão, mas ao mesmo tempo entender que nós somos resposta do Senhor para o nosso mundo de hoje, para o ano em que estamos vivendo. Nós somos resposta do Senhor. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus, Senhor. Renova a nossa convicção na Tua presença, Senhor. Faz-nos crer na Tua palavra. Faz-nos, se necessário for, dar a nossa vida pela fé cristã, Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui nesta noite, talvez aqueles que ainda não receberam essa verdade no seu coração, não dedicaram o seu coração a Cristo. Senhor, toca-lhes agora em nome de Jesus. Toca com Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui. Senhor, o Senhor tem nos dado a Tua palavra, e nós temos ouvido o que o Senhor tem dito, e nós não podemos nos calar, e nós não podemos estar alienados àquilo que temos ouvido, porque nós nos tornamos inteiramente responsáveis pelo que acabamos de ouvir, Senhor. Não é palavra de homens, é a Tua palavra que lemos aqui, é a Tua palavra que nos afirma convictamente que num instante, num abrir e fechar dos olhos, a trombeta soará, e o Senhor virá a esta terra para buscar os Teus. Isso não é uma ficção, Senhor, isto não é uma fábula, isto é promessa do Senhor, de um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, permita, Senhor, que haja clareza e compreensão do Senhor derramada abundantemente neste lugar hoje, Senhor. E que cada um de nós que já cremos nesta verdade, possamos perceber que nós somos sacerdotes do Senhor neste mundo, Senhor. E cumprir o nosso papel alegremente, de forma determinada, convicta, para que possamos apressar esse dia maravilhoso da Tua vinda. Cremos nisso, Senhor, e colocamos nossas vidas na presença do Senhor. Que o Teu amor, a graça bendita, infinita de Jesus, nosso amado Salvador, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.